Nós somos uma instituição de tecnologia de mais de 100 anos. Talvez fosse interessante a gente ver quanto tempo tem tecnologia na história da humanidade, para olhar um pouquinho para o passado. O Pierre Levy, ele diz que a humanidade é construída através de abstrações ou virtualizações. Uma dessas 3 virtualizações essenciais que Levy, o filósofo, diz, das quais a humanidade é construída, é a técnica. A técnica, ao abstrair as ações, cria os artefatos, e as tecnologias, e a engenharia, cria os projetos. E a partir da ideia, por exemplo, de movimento, o movimento, ao ser abstraído, cria todas as noções de roda, de motor, de potência, de pista, de velocidade, de freio, de arrasto, que dão para a gente indústrias inteiras. As outras 2 virtualizações de Levy são a linguagem abstraindo o presente e criando o tempo, e aí eu consigo falar do passado e fazer planos para o futuro, e os contratos abstraindo a violência e criando o que a gente chama da sociedade. Então, contratos, técnicas e linguagem são as raízes fundamentais da humanidade. Não são o fato da gente pensar, por exemplo. Não são o fato da gente andar sobre 2 patas. Muito menos o fato da gente vestir roupa, ou a gente se cumprimentar, ou qualquer coisa. Não existe uma humanidade, aspas, de golfinhos. Eles se comunicam, mas eles não têm linguagem. Não existe a história da sociedade golfínica mundial. Tampouco eles fazem planos do tipo, olha, amanhã, perto do Paranaguá, vamos juntar todo mundo porque vai passar um mega cardume de sardinha lá. Não existe isso. Se comunicar não significa contar histórias, nem fazer planos, nem viver o presente. Esse presente que nós estamos vivendo agora, nessa acepção de Levy, é um ponto muito estreito da nossa linha de tempo. Ele se vai a cada segundo que passa. Cada tique do relógio, lá se foi o presente do passado. Então não adianta muita gente ficar falando de passado. A gente tem que olhar o tempo todo para o que a gente vai fazer no futuro, que é o que vocês estão fazendo aqui agora. Mas saindo dessa construção da humanidade de Levy e indo para uma palestra, um paper famosíssimo de C.P. Snow na década de 50, chamado The Two Cultures, ou As Duas Culturas, que eu alargo para 3, C.P. Snow dizia basicamente o seguinte, que existem, e aí a minha tradução dele com uma cultura a mais, que existem 3 culturas no mundo. A cultura da ciência, que busca a verdade, né? Eu quero descobrir por que as coisas funcionam, por que elas são como são, por que não seriam de outro jeito. Aí eu vou atrás da teoria das cordas para explicar o universo e tudo mais. Existem as artes e as humanidades, que são guiadas pela estética. Então a noção de mundo que eu percebo, que eu tento descobrir, rever e escrever, é do belo. Então a arte guiada pelo belo é indiscutível sempre, porque o belo é belo ou não aos olhos de cada um. Existem as técnicas, ou a tecnologia, que, em oposição a todas as outras, é o domínio da possibilidade. Ciência busca a verdade, artes e humanidades guiadas pela estética buscam o belo, e tecnologia busca a possibilidade. Literalmente, se dá para fazer, faremos. Esse é o nome do nosso jogo na Universidade Técnica. E por que esse é o nome do nosso jogo na Universidade Técnica ou Tecnológica, ou dos centros de tecnologia, ou do meu centro de informática, ou do César? Vamos pegar um exemplo básico. A dor de cabeça. Todo mundo aqui já teve dor de cabeça pelo menos uma vez. Quem nunca teve? Então eu sou o conjunto de um. Eu nunca tive dor de cabeça, não sei nem o que é. Mas todos vocês tiveram, vocês sabem o que é dor de cabeça. O que a gente usa para curar a dor de cabeça? A gente usa ácido acetil salicílico, certo? Tem versões mais modernas, Tylenol, paracetamol e outras coisas, mas originalmente é ácido acetil salicílico. Como é que funciona a tecnologia disso? Em Hipócrates, está lá,
Faça uma infusão da casca do salgueiro, deixe esfriar um pouquinho e tome, que você vai baixar a febre e vai curar a dor de cabeça. Hipócrates, livro primeiro, fundamental, da história da medicina e até hoje o juramento de todos os médicos. O juramento dele, está lá junto do juramento dele, como é que a gente cura dor de cabeça. Aí você sai de Hipócrates até 1875 mais ou menos, e se descobre, independentemente em vários países da Europa, que o princípio ativo da casca de salgueiro é o ácido salicílico, ao qual você mistura acetil para fazer o ácido acetil salicílico para dar estabilidade. Então esse é o princípio ativo. E aí cria-se uma mega indústria mundial, a Bayer, para vender comprimidos desse negócio, mistura com maisena, né, para ficar mais fácil das pessoas tomarem, e bota na boca, porque como o pó é intomável. Alguém aqui já lambeu um AS? É a coisa mais inlambível que existe. É o negócio mais amargo do mundo, né? Deve ser mais amargo do que fel. Alguém podia ser condenado a ir para o inferno e lá, o castigo em particular era lamber 2 AS por dia. Então tá lá, você descobre, mistura com maisena e as pessoas tomam. E as pessoas tomam e ficam boas de febre, dor de cabeça e ninguém sabe como funciona. Isso é tecnologia. Você sabe que funciona. Você melhora, aumenta a pureza, melhora os processos de síntese do AS, você encaixota melhor, você põe sílica gel dentro para não umedecer, você empacota melhor, você melhora as pressões, você descobre outras coisas como que serve para pacientes cardíacos, por exemplo. E vai. E até aí ninguém sabe como funciona. Isso é tecnologia. Em 1985, um conjunto de médicos ingleses e americanos descobre como funciona. Ácido acetil salicílico trava os receptores de dor no cérebro. Por isso que funciona. Esses caras ganham o prêmio Nobel de Medicina. Isso é ciência. Até então era tecnologia. Eles ganham o prêmio Nobel de Medicina. Se a gente esperasse até descobrir como era que funcionava exatamente, é claro que o tempo todo a gente sabe que funciona e desconfia dos mecanismos, teria tido alguma coisa como 3.000 anos a mais de dor de cabeça na humanidade. Multiplique isso pelo número de horas de dor de cabeça e imagine o número de guerras, assassinatos, casamentos terminados, maridos assassinados que teriam ocorrido na história da humanidade. Tecnologia é o domínio da possibilidade. A gente faz o que é possível fazer. A gente está num núcleo de informática. Não é? Quantos de vocês aqui já aprovaram a corretura de um programa? Levanta a mão. Em tese, vocês já aprovaram? Quem já aprovou? Levanta a mão. Ninguém aprovou. Então, em tese científica, pelo menos, nenhum programa podia estar rodando. Não tem prova de correção. Vai aparecer o Validador Mundial de Programas, é um órgão que vai ser criado pelas Nações Unidas, provavelmente alguma hora, e vai dizer só aceito programas para rodar nesses computadores aqui, que eu vou passar a validar no mundo inteiro, se a prova de correção existir. Isso não é razoável, certo? Porque nós não estamos interessados no funcionamento absoluto e correto das tecnologias ao nosso redor. Nós estamos interessados que eles melhorem um espaço que existia antes. Então, tem muita gente que chega e diz, mas computadores são um inferno, travam o tempo todo. Certo? Tenta fazer inversão de matrizes de 1 milhão por 1 milhão, 100 computadores. Tenta fazer uma coisa mais simples, como a gestão do sistema financeiro brasileiro sem computadores. Ou o Motoflex sem computadores. Motoflex é software. Não me consta que alguém haja provado a correção dele. Até porque um dia desse teve um recall. Né? Um carro topo de linha, hoje, nesse domínio das possibilidades, segundo um paper publicado há 2 ou 3 meses atrás, não, um pouco mais, 4, 5 meses atrás, pelo Manfred Breuer, que é um dos principais pesquisadores de especificações formais e corretura de software no mundo, o Breuer diz que um carro topo de linha, como um BMW 750 ou um Mercedes-Benz classe S, tem, dependendo da versão do carro, de 10 a 100 milhões de linhas de código rodando no carro. 10 a 100 milhões de linhas de código rodando e alguma coisa entre 50 a 150 computadores em rede dentro do carro enquanto você está dirigindo ele. A gente devia ou não devia ficar assustado com isso?
e pedir para dirigir um Ford